Nós precisamos andar na luz de Deus, na luz da presença de Deus continuamente. Graças a Deus, pelo que Deus fez ontem e falou com você ontem. Hoje de manhã, você abre o coração e diz: Deus, eu preciso que Tu ilumine meu caminho. Amém? Amém? E nesse coração de rendição e humilde, de total dependência, Ele vai falar com você até como aplicar o que Ele falou ontem para você. Amém? Você não joga fora, mas é Ele que decide se Ele quer. Amém? Ele que decide se aquilo que você ficou sabendo ontem, porque o que nós fazemos, nós pegamos algo e matamos. É uma palavra viva, e aí você diz assim: entendi o que tem que fazer, vou fazer isso, 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 deixa Deus de lado e agora eu vou nesse caminho. E aí você legalizou, mortificou, matou o sopro do Espírito. Quando Deus estava falando algo, essa direção que você tem, isso é o que Deus está me falando hoje, amanhã de manhã eu tenho que checar com Deus, porque amanhã de manhã, sim, mas Deus falou conosco para acampar ontem, agora Ele está mandando subir. Deus nunca vai se contradizer, nós nos contradizemos, nós pegamos uma coisa que achamos que Deus falou. Então, é um aprendizado contínuo, amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Eu queria começar de novo, você deixa o dedo aqui, mas eu quero ler de novo Romanos 1. E vamos achar um veio e tentar ir por ele. Romanos 1. O grande problema do ser humano é a idolatria. É tirar Deus, confiar em si mesmo, confiar em tudo, e confiar em tudo menos Deus. Amém? Seu braço, sua força. É a criatura achar que não depende do Criador, que sabe mais ou que entende mais. No versículo 21, porquanto ele fala que a criação mostra a glória de Deus. Se você olhar o que foi feito, e como Deus falou com Jó, Ele mostrou a criação e Jó viu a glória de Deus. Ele diz assim: se eu criei o mundo com o esplendor e a glória da criação, você não faz ideia o que você pode experimentar se você obedecer a minha voz, que eu criei por minha palavra. Então, a conclusão de Jó diz: eu falei o que eu não entendia. Eu falei. A nossa fala vem da nossa compreensão das coisas e você conclui e expõe. E no final dessa exposição do Criador, quem é Deus e quem é a criação, a conclusão de Jó foi: falei o que eu não sabia. Porque nós vivemos do que nós falamos, o que sai da tua boca é o que você crê, e aí é a coisa que você... Então, Jó estava dizendo, eu estava falando de coisas que eu não tinha acesso, não sabia, e eu me arrependo pelo que eu falei. Isaías viu a glória de Deus. Um viu a glória da criação, e nós estamos falando desse Deus. Quando você fala da glória de Deus, do esplendor de Deus, da perfeição de Deus, das qualidades de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus. Eles viram a glória de Deus na criação e Deus precisou tocar na maneira de falar de Jó.
Isaías viu a glória de Deus, viu sentar no trono, e Deus disse, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros. Ele teve que tocar na língua, na fala. O que Deus quer, quando nós vamos trilhando essa jornada de conhecer a Deus, nós vamos falar de maneira mais articulada e inteligente das coisas de Deus. E não sermos simplesmente, eu li uma coisa, repeti. Por exemplo, Deus é amor. Amém. Nós falamos isso, mas nós não entendemos o que isso significa. Uma coisa é você ouvir na escola dominical e aprender Deus é amor, é a própria você. E nós temos várias definições, dicionários e experiência para dizer Deus é amor. Amém. Mas o que nós não entendemos é que Deus não é um simples conceito que você aprende. Você precisa ter revelação de quem é esse Deus que é amor. Amém. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando de um monte de coisa que nós não compreendemos. E a religião nos permite falar das coisas de Deus, ler, memorizar, dizer, usar jargão, botar adesivo no... Amém? Cantar. E Deus diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não entende. Então, nós estamos aqui nessa terra, vendo a glória da criação. E Paulo está dizendo, quando vocês olham o que está acontecendo, vocês estão tendo acesso à grandeza de Deus. Amém. Te volta para Ele e deixa Deus ir revelando quem Ele é. Essa é a grande mensagem da nossa vida. Conhecer a Deus ao ponto de você começar a ter entendimento e a inteligência e a sabedoria de Deus para falar coisas segundo o coração de Deus. Então, quando nós lemos, eu tenho a mente de Cristo, você pode dizer isso quantas vezes você quiser, mas nós não entendemos o que é ter a mente de Cristo. Amém. Porque nós nos satisfazemos com simplesmente, eu tenho a mente de Cristo, graças a Deus, eu faço assim, e você, nós somos rápidos e nós perdemos a capacidade de valorizar quem Deus é, o que Ele é capaz e o plano que Ele tem para a nossa vida. Porque quando você descobrir e tiver acesso à revelação de Deus, você larga tudo que nem Jó e diz assim, eu me arrependo, pó da terra, agora eu entendo, agora os meus olhos estão enxergando. E aí você age, pensa e fala de acordo. E aí o que acontece? Deus pode agir em cima da nossa fé. Amém? Então, fé não é uma repetição de coisas. Amém? Fé é algo do coração. Então, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo a glória de Deus, os atributos invisíveis dele. Olha o que ele está dizendo. Ao fato de ele ter feito o céu e botar estrelas, você tem que enxergar que não é só a estrela e o céu azul que estão lá, mas você está vendo por trás disso atributos desse Deus que tem poder para decidir que é assim que se faz, e que você estudar quantos anos-luz tem para chegar à próxima estrela, e você diz assim, opa, não é só a estrela bonita no céu, amém? Amém? Existem atributos invisíveis que estão escondidos, o que você só viu foi o ato de Deus, a criação. Imagina o que a palavra de Deus está nos convidando, que quando você vê uma sarça que está ardendo no deserto, que é algo comum, mas quando essa sarça está ardendo e ela não é destruída e a sarça fica vivinha da vida e com fogo, você tem alguma coisa fora do normal. Então, você enxerga a glória
ou a grandeza daquele evento e percebe o seguinte: deve ter alguém muito glorioso que pode fazer esse tipo de coisa. Amém? Essa é a ideia de você olhar para a natureza e ter um coração rendido para dizer assim: mas as estrelas não caem, elas ficam. O mar vai até um certo lugar e volta. Quem mandou o mar voltar, meu irmão? Não, porque a ciência diz que tem uma onda, um efeito equidistante, amém, da privacidade, do Partido Verde, da ecologia, que diz que pelo ciclo da Terra eles param. Quem criou esse ciclo da Terra? Quem fez isso? Deus fez tudo isso. E não só o fato de você parar ali deveria ser o suficiente para você dizer assim: tem alguma coisa, algum Deus, algo brilhante que faz parar aqui. Quando você vê Davi sendo perseguido por Saul. Saul foi dormir. Tem o Abner, que é o chefe do exército dele, comandante, e todo o povo e o exército dele ao redor. Ele está no meio. Ok? Saul está dormindo, roncando, e para ter certeza que ele vai estar seguro, eles fazem ao redor dele, ele está cercado. Davi, de noite, pega um amigo dele e caminha por dentro do arraial, pega a lança de Saul e volta, e ninguém acorda. Amém. Amém. Eles estavam muito cansados, né, pastor? Tiveram um dia puxado, né? Eles brigaram em casa, aí não tinha isso. Aí você lê nas Escrituras: fez cair Deus profundo sono. Esse versículo é o suficiente para você dizer assim: Deus. Os céus anunciam a glória de Deus, a criação anuncia, os milagres testificam. Meu irmão, não é um milagre em si, o milagre é um ato desse Deus que faz aquele milagre, mas ele faz 1000 vezes mais, é o Deus que está por trás. E aí que nós, quando nós olhamos tudo isso, você sabia, tendo conhecimento das coisas que foram criadas, porquanto tendo conhecimento de Deus, você não glorifica a Deus. Isso aí é efeito da natureza, isso aí qualquer um faz. Isso eu também consigo. Você estava na pior, Deus fez uma revolução, te encheu de coisas, te cobriu, te ajudou. E aí você diz assim: isso aí foi... Claro, tem uns irmãos muito queridos que me ajudam. Meu irmão, Deus é o único que faz coisas boas, e nós precisamos reconhecer a mão de Deus em tudo. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus é tudo para nós. Amém? Se nós chegamos até aqui porque tem uma mente brilhante, um Deus maravilhoso que nos conduz. Amém? Só o fato de você estar vivo hoje. Amém? Foi Deus que fez. E a realidade é isso. Deus é tão grande, ele diz assim: reconhece a Deus. E o que o Paulo está dizendo, você precisa associar coisas grandes, milagres e maravilhas. Não acha que é tu, foi Deus que fez. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deus, muito obrigado por esse dia. Amém. A Deus, muito obrigado pelo sustento, pelo alimento. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado por esse lugar. Muito obrigado por esse carro. Muito obrigado por essa casa. Muito obrigado pelo pastor que está pregando. Muito obrigado pelo meu irmão que está orando por mim nesse assunto. Muito obrigado pela Bíblia que eu tenho na minha mão, que alguém escreveu para mim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Porque aquelas pessoas estão orando, me aguentando, eu cheio do meu, mas tu tem paciência comigo. Muito obrigado por tuas misericórdias, Deus. Muito obrigado por esse sol quentinho. Muito obrigado pela natureza. Muito obrigado pela minha casa, Deus. Muito obrigado pelo meu óculos que eu consigo enxergar, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque tu me livrou daquela situação. Eu estava pior, eu clamei a ti e tu me atendeu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse emprego. Era impossível, mas eu esqueci de agradecer. Depois eu achei que eu era bom. Quando eu comecei a contar do milagre, eu comecei a botar um pouquinho de mim dentro. Não, é porque eu fiz um curso, né? Eu decidi estudar bastante. Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que fez, foi Deus que fez.
E quando você para de reconhecer a Deus em todos os teus caminhos, você começa a ter um espírito, você começa a agarrar um ídolo e nós nos tornamos idólatras. Cada vez que você para de ter um senso de gratidão, de louvor, de admiração, de rendição, de prostração diante da grandeza de Deus, é porque de alguma maneira a manifestação da glória de Deus ofuscou o teu coração, os teus sentidos se embotaram e você está se achando. Então Paulo diz assim, antes se tornaram nulos, o seu raciocínio se perdeu, eles ficaram meio burrinhos. Domingo passado eu estava comentando com alguns irmãos aqui. O resumo da palavra de domingo é: quem lê bastante a Bíblia é mais inteligente de quem não lê. É isso que Deus estava dizendo. Quem lê a Bíblia, medita na Bíblia, é mais inteligente. Exatamente isso, é mais inteligente. Está escrito. Quando você não adora a Deus, o que Ele fala, a palavra de Deus é um milagre que nós temos na mão. Ele diz, tornaram nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então ficou escuro. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então nós estamos falando da inteligência, loucura, insensatez, e nós vamos virando animais. Tira a inteligência, tira a sensatez, tira o bom senso, tira essa habilidade que Deus deu ao ser humano de pensar, de agir, você se torna como os animais. E o que nós estamos vendo, com o que eu já citei, essa semana nós estamos vendo comportamento de animais, que age por instinto. Eu estou afim, faço. Ele não é inteligente ao ponto de dizer isso é certo, isso é errado, isso é ridículo, isso é vergonhoso, isso não está certo, não é bom. Você perdeu a consciência e você age como um terrena, animal e demoníaco. É uma inteligência. Amém? A gente ficou, a gente emburrece, meu irmão. Amém? Quando você tira Deus e perde o coração de adoração, a gente começa a emburrecer. E, meu irmão, o problema, quando a gente perde essa inteligência, essa sabedoria, as tuas ações e as tuas decisões refletem isso. Amém? Mudaram a glória de Deus, versículo 23. E o fato de mudar, eles trocaram a glória de Deus por uma cópia barata de uma criatura. Amém. Tem uma tradução que diz assim, por um figurino barato. Amém, que figurinos baratos. Amém. É palavra muito boa. Comprada na loja de R$1,99. Trocaram, ou seja, ao invés de adorar e de se revestir e de adorar o Criador do céu e da terra com toda a sua glória, eles, em vez de fazer isso, eles resolveram se vestir de um figurino barato que eles compraram na beira da estrada. Amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Imagem de quadrúpedes, répteis. As pessoas estão se comportando. Tem gente querendo andar de 4 já, dizendo que está. Você não consegue imaginar o nível da loucura, da falta de inteligência, do comportamento animalesco que nós estamos nos sujeitando e todo mundo aplaudindo, achando o máximo. E nós, meu irmão, nós precisamos acordar para isso. Deus, isso aí não está muito bom, as pessoas não estão batendo muito bem, Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Versículo 24, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. As pessoas se desonram a si mesmas, amém. Perderam a glória de Deus na criação, amém. Pois eles mudaram a verdade em mentira. Então você troca o que é certo pelo errado. Você muda. Você tira Deus, Deus é a verdade. Tira Deus, você agora diz a mentira é o certo. E aí você monta adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, o nosso cenário que nós estamos vivendo é um cenário que nós estamos convivendo com esse cenário
comportamento de pessoas, pressão, ideias, amém, conselhos, maneira de viver o mundo, e nós não podemos achar que isso não pega em nós. Amém. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem, amém, é o caminho, é o conselho dos ímpios, é o caminho e a roda dos escarnecedores. E nós estamos vendo, é um escárnio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ele quer aprender como Deus pensa e como ele faz. Esse Deus vai prosperar e abençoar, e ele vai viver dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu queria desafiar os irmãos, não ache que você está isento, que você pode viver uma vida morna no cristianismo e essas coisas não pegarem você. Jesus diz, vigia, ora, porque essas coisas pegam. Você vai cair em tentação, você vai começar a tirar a glória de Deus, achar que você pode e sabe, e você vai começar a agir, pensar e se manifestar, amém, vergonhosamente, como Deus olha do céu assim, que vergonha. Você vai perder a inteligência, você vai perder o senso. Então, um dos pontos importantes para nós, nessa manhã, é perder um pouco dessa ideia que você consegue passar por esse mundo pervertido e nada te afetar. Amém. Os sentidos se embotam se nós não vivermos vigilantes na presença do Senhor. Amém? Não é uma questão, assim, por que você ora, vai na igreja, lê a Bíblia, vigia, canta, congrega, toma ceia e vive essa realidade? Não anda no conselho dos ímpios, não faz certas coisas, evita certas outras coisas, não anda com certos grupos, faz o que... Por quê? Porque você sabe que se você fizer, isso vai pegar você. É o vírus, ele pega e você vai começar a pensar como esse mundo. Eu posso citar o que Deus falou, não te associa com as pessoas que estão ao teu redor, não se casa. No caso de Salomão, não se casa com as pessoas de fora. Porque você vai baixar a guarda, vai ser, pois é, taraná, taraná, e daqui a pouco você está adorando o ídolo. E é interessante que tudo cai. Qualquer associação que você tem e coisa, amém, o destino final é a idolatria, é te separar de Deus. Sempre foi assim e sempre vai ser, onde Deus não é mais a nossa. E aí nós paramos antes da glória de Deus. Amém? Deus tem um bom plano. Deus tem um bom plano, meu irmão. Deus tem um bom plano. Não vos conformeis, não toma forma, não deixa o inimigo, amém, se aproveitar. O inimigo está tirando vantagem, amém, está se aproveitando da nossa ingenuidade, da nossa, amém, nosso desleixo, amém, uma vida despreocupada. E aí você vê o que acontece, os sentidos se embotam. No momento que os sentidos se embotam, você age de maneira não inteligente. Amém. Amém? Tudo bem até aqui? Vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Os dias são maus, remendo o tempo. Procura conhecer o coração de Deus. Isso nos leva, então, ao texto de Jeremias, uma pequena introdução, para dizer para os irmãos que não é uma opção para nós. Se nós baixarmos a guarda, nós vamos estar agindo, amém, de maneira não sábia, não inteligente, e nós vamos estar perdendo, e nós vamos estar parando antes do que Deus tem preparado. Isso é uma história do cinto de linho, uma parábola. Deus, então, versículo 1, assim disse o Senhor, está conversando com Jeremias, ele diz assim, vai, compra um cinto de linho. Amém. O pessoal gostava de linho na Bíblia. 100% linho. Amém. 100%. Deus, por alguma razão, ele disse, não mistura linho com lã. Ele estava dizendo, não perverte a semente, botar a semente de linho no mesmo campo. Ele falou, não mistura.
E uma das razões, porque não era para misturar, porque as únicas pessoas que podiam lidar com isso eram os sacerdotes que trabalhavam com lã e linho. Era um negócio sagrado. Não corrói e mancha aquilo que é sagrado. A ceia, a mesa do Senhor, o casamento, os planos de Deus, a palavra de Deus, o cristianismo, a nossa fé, Jesus não faz o que vocês estão fazendo. Amém. Não faz isso. Amém. Isso é santo. Eu comprei um cinto. Ele diz assim, põe o cinto e põe nos lombos. Põe o cinto. Então imagina assim. Eu não consegui achar. Eu vi uma loja que tinha um cinto de linho, né? Põe um cinto de linho. Ok? Então imagina, põe um cinto de linho. Aí ele disse assim, não põe na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez veio a palavra do Senhor. Agora, pega esse cinto que compraste e que tu tens apegado a ti nos lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates, rio Eufrates. Tem uma fenda ali, uma rocha. E diz, fui e escondi-o. Esconde-o ali. E então eu escondi, como o Senhor mandou. Peguei o cinto, tirei de mim e escondi. Passados muitos dias, de novo veio a palavra do Senhor. Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que eu te ordenei escondesse. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto, no lugar onde esconder. E eis que o cinto estava apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, uma parábola. Ok? A palavra do Senhor, que assim diz o Senhor, desse modo farei apodrecer a soberba e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. E nós voltamos para esse assunto de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. O grande divisor de águas, eles não entraram nas promessas, eles não fizeram porque eles não ouviram a minha voz, eles não seguiram a minha lei, não valorizaram os meus mandamentos, não levaram a sério o que eu falo. E ele diz assim, que caminha, ele recusa a ouvir a minha voz, caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para servir e adorar. E aí você diz, cada vez que você recusa Deus, a voz de Deus e os princípios de Deus, você está seguindo o outro. Então é a consequência. E é um tema que martela nas Escrituras. Você rejeita Deus, você abre mão de Deus, você não valoriza o que Ele fala. Você está seguindo o outro, e isso é idolatria, e você está andando nesse caminho. E aí você se torna uma pessoa não inteligente. Amém? Só existe um Deus. Para servir e adorar a imagem, criatura servindo a criatura e não o Criador. O que isso diz? Será tal como esse cinto, que não vai prestar para nada. Então você diz assim, se eu seguir esse ritmo de vida, não presta para nada. A minha vida não vai a lugar nenhum. A vida do ser humano foi feita para andar com Deus. Ok? E aí ele diz assim, porque como o cinto se apega aos lombos, assim eu fiz se apegarem a mim. E meu irmão, o conceito que Deus está dizendo, o que ele visualiza é você agarrado em Deus. Né? Amém. Você põe o cinto, ele diz assim como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. E toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, nome, louvor e glória. Mas não deram ouvidos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, qual é a imagem que nós começamos a ter? Quando Deus fala, anda na minha presença, amém, anda comigo, te apega, e Ele dá. Esse aqui é mais uma parábola que o profeta está avisando. Pessoal, cada vez que você se desapega, desconecta de Deus, apodrece a vida. Amém. Apodrece. Mas eles não deram ouvidos. E aí, nós voltamos para os ouvidos de novo. Por que esse assunto, amém, da voz de Deus, desse ouvido? E hoje eu queria dar como eu vou dizer,
Que Deus nos ajude a entender, amém, talvez uma parábola, tá? Para nós tentarmos entender a importância desse assunto da voz de Deus e da palavra de Deus, e do Espírito de Deus. Que nós estamos vendo, batendo em todas as teclas. Se você lê do início ao fim, se não me obedeceu, não ouviu a minha voz, você apodrece a vida. Então imagina você, quando eu era mais jovem, um dos conselhos, ou uma das coisas que meus pais aprenderam, acho que era comum na época, era dizer assim: aprende uma segunda língua. Vocês lembram das pessoas? Meus pais, eu não sabia isso depois, mas depois botaram em prática da seguinte maneira: não importa o que você vai fazer, mas tenta praticar um esporte, aprender um instrumento e uma língua. Aprende uma língua nova. Ok. É um bom conselho. Porque se você souber só o português, você fica bem restrito ao que o mundo tem. A língua, quando você lê, é impressionante. Deus me deu a graça de aprender. Eu fiz curso, tudo que é curso, terminei tudo que é curso e ainda pude viver um pouco lá. E ainda assim, eu vou dizer assim, eu não sei. Eu conheço em parte. Mas o que abre de acesso à informação, tem livros que você não tem em português. Tem livros que foram traduzidos mal em português. Que você agora tem discernimento, vai dizer assim: não é assim, eu conheço, eu aprendi a língua e já sou, de uma certa forma, experimentado na língua para dizer que não é assim que é essa tradução. Então você aprende algo. Quando eu estava, eu creio que era na não sei, 8ª série, 7ª série, o que é isso? Hoje em dia isso é ginásio, não é ginásio, o que é? Primeiro ciclo, não sei o que é isso. Mas tinha um colega japonês, ok? E ele era japonês mesmo, da gema, japonês. E ele me ensinou, e eu falei assim: me ensina a escrever meu nome. Eu queria aprender o meu nome. Então ele me escreveu. Ele escreveu, até hoje eu lembro. E é uns símbolos, nada a ver. Não tem A, nem B, nem C. É um símbolo, são desenhos. Tá? Você vê assim, ele falou, 4 caracteres ele desenhou, e eu decorei, aprendi. Mas eu não sei se ele me ensinou certo. Eu posso estar escrevendo uma bobagem ali. Eu aprendi a copiar aquela letra, mas eu não sei o que significa aquela letra. Da mesma maneira, meus irmãos, que nós aprendemos a escrever Deus é amor, mas não fazemos ideia do que é isso. É uma língua totalmente estrangeira para nós, a língua de Deus. Quando Deus resolveu se comunicar, o Criador se comunicar com a criatura, Ele falou numa língua que Ele escolheu, que o hebraico. Amém. Lembra? Não existia, Deus criou o hebraico. Vocês já pararam para pensar? É a língua de Deus. Porque Deus falou coisas. Como é que Adão entendeu o que Deus estava falando? Tinha o Google Translator, aquele, né? Que você põe pão. Pão. Aí você vê. Como você fez essa tradução? Então Deus estava ensinando, Deus estava se comunicando com o homem de uma maneira que ele conseguisse entender. Então, num primeiro momento, nós dizemos, Deus é bom, Deus é fiel, porque é o que Ele fala para nós. Mas o fato de você repetir, quantos de vocês já tiveram essa experiência de você estar estudando uma língua, mas não faz sentido nenhum para você aquela língua? Você
Você está repetindo, né? Você diz, book é book, book on the table, né? Livro, mesa, bacana, book, amém. Book, amém. Tá, mas como é que escreve book? Daí você aprende que é B-O-O-C. Aí você vai ouvir o som, vai ouvir a letra e vai ouvir a figura e vai entender, book, livro. Agora você tem conhecimento dessa palavra nessa língua estrangeira para você. Mas daí você descobre que tem um monte de línguas, de palavras nessa língua, que você precisa aprender. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O que isso significa? Sei lá. Amém. Eu sei que é a palavra de Deus, mas o que significa isso, meu irmão? E aí você aprende uma língua, até que um dia cai a ficha, plim, e você entende como a língua funciona, e só através de aprender uma língua você aprende a cultura, a lógica e como aquele povo funciona. A língua representa e define o que ela é. Então imagina você ir para o Japão, onde tudo, hoje em dia todo mundo americanizou tudo, mas só tem japonês falando japonês, escrevendo japonês, e você não sabe uma palavra, e você vai lá. O que você faz? E a pessoa diz assim, aí ela fala algo que ela acha que você está querendo dizer. Ok? Mimi. Diz que é a orelha ainda. Mimi. Amém. Moero. Queimar. Hashi. Hashi. Talher. Não, é pauzinho para comer, não é talher. Amém. Talher você come. Eles comem de pauzinho. Nós, não, talheres. Qual é a palavra que eu uso? Não tem, não sei. É aquele negócio que eles usam para comer. Aí o que você faz? Se você viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, imersão na cultura, você vai aprender a língua, a cultura e compreender o significado das coisas. E aí você vai falar com autoridade. Se você não conviver com Deus, ouvir a voz, andar diariamente, nós não fazemos ideia da cultura do reino, dessa realidade, porque nós achamos que Deus fala português. Amém. Deus não fala português. Ele fala a língua dele. Amém. Amém? Como nós estamos, meus irmãos? Deus não fala português, meu irmão. Deus não fala português. Então, nós vamos tentar Provérbios 4 diz assim, aquele que diz, medita, pensa, olha, inclina teus ouvidos. Tá? Se você quiser abrir. Provérbios 4. Alguns pais, alguns de vocês mais avançados em idade ou mais experimentados, que não tiveram a oportunidade de dominar a língua, têm parentes morando em outros países, amém. E você chega lá e você, amém. Toda a confiança que você tem de viver aqui, lá você fica um pouco, né?
Por quê? Porque você não domina a língua daquele país. E nós precisamos entender, nós não dominamos a língua de Deus. Por isso que nós meditamos, lemos, ouvimos, aprendemos. Nós estamos aprendendo a língua, a linguagem, a voz, a palavra de Deus. É o grande presente que Deus nos deu, nos ensinar, nos comunicar com Ele, onde você entende o que Deus diz. Eu sou o alfa e o ômega. Nós não fazemos ideia do que isso significa. A convivência com Deus e o nosso desejo de aprender, Ele vai revelar para nós o que Ele está pensando quando Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Que foi traduzido para o nosso português, mas quando Ele falou, amém, Ele tinha algo em mente quando Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Deus, amém. E o que acontece? Nós podemos fazer que nem eu fiz. Eu guardei, e eu sei escrever meu nome em japonês, mas eu não sei nada de japonês. E eu estou crendo que aquilo ali é japonês. Amém. É o meu nome. Amém. No meio da minha caminhada, eu comecei a parar de escrever, porque podia ser que eu estivesse sendo não sábio em escrever aquele negócio. A gente não sabe, né? Ele foi tão interessado em logo escrever meu nome, né? Assim, agora eu já desconfio. Provérbios 4 diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, versículo 20. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para que o acha e saúde do corpo. Tem uma tradução que diz assim, enche os teus pensamentos com a minha palavra, até que ele penetre profundamente no teu espírito. Depois, dali, ele vai se desembrulhando e vai repartir a verdadeira vida, saúde. As palavras que eu falo são espírito e são vida para nós. Amém. Amém, Deus, né? Amém. Mas o que significa? Amém? É um outro departamento. Amém? Você consegue entender? O Criador do universo está falando com você e nós dizemos assim, amém, já entendi. Amém. Eu sei como é que é, Deus. Estamos juntos, Deus. Quando nós não estamos crendo em Deus, ouvindo a voz dele e obedecendo e entendendo o que ele está falando, nós estamos nos portando como animais na terra. A voz de Deus é o que Deus é, o que Ele pensa. E quando Ele fala, amém, não existe uma linguagem igual na terra. É a linguagem de Deus. Você já imaginou? Meu irmão? Você já imaginou que não existe? E aí Deus fala conosco através de visões noturnas. Amém? Que linguagem é essa, meu irmão? Deus revela, porque não existe linguagem no português para certos termos, não existe linguagem e tal, mas aí Deus fala em sonhos, e você teve um sonho, e Deus, amém, eu vi um pão de cevada matando todo mundo. Josué diz, eu entendi, eu vou derrotar todo o inimigo que está ao meu redor. Yupi, amém. Da onde que ele tirou isso? Deus falou para ele, tem 32 mil pessoas no teu exército. Tem muita gente, porque vocês vão achar que foram vocês que ganharam. E aí ele olha para o outro lado e diz, tinha um exército que cercava ele como a areia do mar. E Deus disse, é muita gente, 32 mil pessoas. Então ele fez um teste, saiu. Amém. Ficaram 10 mil. É muita gente ainda. 300 de Gideão. Tá? E aí Deus diz assim, Deus olha do céu e diz assim, Gideão, se tu está em dúvida, se realmente eu estou falando vai até o arraial e vê a conversa. Ele foi lá espiar uma conversa. Ele diz, e aí 2 pessoas estavam conversando e estavam dizendo assim, tive um sonho ontem. Cara, tive um sonho ontem. Um pão de cevada me deu contra o arraial. Isso aí só pode ser
só pode ser o Gideão, amém? E Deus está com ele, e nós estamos fritos. E o Gideão está ouvindo assim, moero, fogo, mini orelha. Deus está ensinando a língua dele para nós. E Gideão, pelo Espírito, diz assim, entendi, fogo, queimar, sonho, cevada, sou eu. Deus está tentando se comunicar conosco. O japonês, você vai tirar as férias. Hashi. Aí ele apresenta 2 pauzinhos para você. Aí você diz assim, você se sente ofendido, né? Garfo, faca. Yami, yami, faca. Garfo, colher. 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 Hashi. Colher. Você vai se irritar. Hashi. Pior, né? Primeiro descobrir que é para comer e depois aprender a comer com aquele negócio. Primeiro descobrir que Deus nos ama e depois tem que perdoar os outros e amar os outros também. Amém. Você tem que aprender, é uma nova cultura, é uma nova língua, é um novo povo, é um novo reino que tem a sua língua, e se você não aprender a linguagem de Deus, você não acessa a cultura de Deus. Por isso que nós lemos a Bíblia, e lemos a Bíblia, porque nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que você faz curso de conversação, curso de literatura de inglês, curso de... Eu passei, meus irmãos, eu fiz curso básico, avançado, mais avançado, mega avançado, super avançado, amém, um caça-níquel, amém. Eu fiz o curso disso, eu fiz 2 semestres disso, curso de business, conversação de negócios. Aí você dá o nome que você quer. Mas o que importa para mim, eu não aprendi nada de negócio, mas o que aprendeu? Você está exposto à língua. E as pessoas falam, as pessoas estão falando errado. Daí, tinha as pessoas falando, usually, as pessoas não sabiam falar. E os teus companheiros não sabem falar. Amém? Aí tem certos termos que a tua língua enrola, não dá. Então, a professora que não é nativa te ensina a falar um termo que o nativo ia dizer assim, não é assim. E aí ela ensina você que você pode ser carnal e vai dar tudo certo na tua vida. Ele não é nativo, ele ouviu do que ouviu, mas ele não teve encontro com o Deus que diz, eu não mandei o meu profeta falar isso. Não é assim que se fala. E aí a gente via assim as pessoas enrolando a língua. E aí depois você continua firme, aí você visita o local e aí você começa a ouvir as pessoas falando aquela palavra. Não é assim que eu aprendi. Ou seja, o teste da nossa fé é andar com Deus, e todos os ensinamentos que foram meio tortos ao longo do caminho, Deus vai ir limpando, vai te ajudando, porque você vai aprendendo a língua e a linguagem do Criador. Ao ponto de Jó dizer, falei o que eu não entendia. Deus deu uma volta com ele, Rashi. Entendeu, Jó? Polvo, entendeu? Céu, entendeu? E aí ele disse assim, está vendo isso aqui? Criador poderoso. Ele disse, agora eu entendo e eu me arrependo. Toca nos meus lábios a linguagem de Deus. Jesus só falava o que o Pai falava, só ouvia e agia, porque ele era pleno representante do reino, ou seja, ele era nativo do reino, ele expressava a voz de Deus, o coração de Deus, a linguagem do Espírito. O mundo está falando uma outra voz, meu irmão. As pessoas, quando a Bíblia fala as más
companhias e conversações. Eles estão falando termos bíblicos de pessoas que nunca visitaram a nação e estão dizendo, não, é assim que é. E aí você diz assim, eu gostaria de aprender a língua, agora que eu já peguei o básico, que todo mundo aprende o beabá no colégio, eu queria aprender primeiro com alguém que nasceu lá e fala fluente, e eu queria poder ter um encontro no local. Porque agora, o que a palavra de Deus diz? Quando você é criança, você come leitinho. Mas as tuas faculdades vão sendo exercitadas para discernir. Isso não é a linguagem do reino, isso é. Isso é Deus falando. Isso não é Deus falando. Por quê? Porque você está experimentado, porque você lê dia e noite, medita dia e noite. Você não senta na roda dos escarnecedores, porque se você sentar na frente de uma televisão, você vai ver a linguagem desse mundo. De pessoas que não conhecem Deus, de pessoas que são fortes na sua carne, que são independentes, que debocham e escarnecem de Deus. E o salmista diz, medita nas coisas de Deus. Deus está falando, Deus escreveu, lê, aprende. Se você quiser ser como Deus e experimentar o que o reino de Deus tem a oferecer. Quando Deus chamou o profeta, Jeremias, o que é que tu está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Muito bem, hashi, amendoeira. Ele está ensinando a gente ele está nos ensinando a falar. Nós estamos sendo alfabetizados, meus irmãos. Como crianças recém-nascidos, nós estamos sendo alfabetizados por Deus. A, B, C, bênção, pecado, amém, vida próspera, cura, saúde. Essa é a linguagem do reino. Pastor, é o seguinte, não gosto dessa palavra, hashi. Eu vou criar um novo termo, colher. Esse pauzinho que eles usam lá é colher agora. Nós estamos criando uma nova linguagem. Nós estamos criando uma nova cultura, um novo termo. E Deus está dizendo, não, isso não é o meu reino. O meu reino é um reino de paz, de alegria, justiça no Espírito Santo. Tudo o que Deus está fazendo. Moisés, tu está vendo isso? Então pega aí. Esse bordão, joga no chão. Ok? Pega agora. Vai. Nós estamos aprendendo através da voz de Deus, através de ilustrações, através da natureza, através de quadros, de diagramas, de setinhas. Olha as estrelas, Abraão. Está vendo as estrelas? Isso é o que eu sou capaz de fazer. É assim que vai ser a tua posteridade. Poder, grandeza, não tem limite. Deus é poderoso. Ok, entendi. Eu creio. E essa é a razão porque sem fé ninguém pode acessar as coisas de Deus, porque fé é a resposta que você está aprendendo a língua do reino. A linguagem da Bíblia, de Deus, a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus é a linguagem da cura, da prosperidade, da bênção, da vida abundante. É essa língua. E nós precisamos aprender não só a repetir os termos, a memorizar, mas nós precisamos entender o que está acontecendo, onde você, em algum momento da tua caminhada com Deus, os teus olhos se abrem e você entende. É isso que Deus é isso que Deus quer dizer, essa é a realidade. E você se torna um mestre, que você pode ensinar as coisas. Uma pessoa treinada. Tem um texto, vamos abrir, Isaías 50, tremenda a palavra de Deus. Amém.
em Gênesis 11 diz assim, em toda a terra havia uma linguagem só e uma maneira de falar, que é fruto do início de Deus se comunicando com o homem. Em função do pecado, dispersa, tem muitas linguagens. Paulo fala assim, cuidado com a linguagem obscena do vosso falar, que não condiz com o reino de Deus. Então, Isaías 50, nós estamos falando do profeta. Versículo 4 diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Deus me ensinou a falar, Deus me treinou, Deus me deu a graça de compreender para poder falar articuladamente o que Ele pensa. E o grande desafio de Deus é dizer assim, eu não mandei vocês falar isso, os profetas que se levantaram, vocês precisam entender o que eu estou falando e falar igual. E o profeta está dizendo, Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer uma palavra boa ao cansado. Eu preciso conhecer a Deus para dizer, assim diz o Senhor. A língua de alguém treinado, capacitado, desenvolvido, que anda com Deus, que pode falar uma palavra em tempo oportuno, a seu tempo corretamente, que vai liberar o poder de Deus e levantar o cansado. Amém. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Esse termo erudito, um discípulo, aquele que é treinado, aquele que está sendo forjado, aquele que está aprendendo a língua, a linguagem do Espírito. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Então nós voltamos a esse assunto, mas eles não me ouviram, eles não quiseram me ouvir, eles não me ouvem. Deus está nos alfabetizando. A criança, quando nasce, ela sabe fazer som, grunhido, berra, se manifesta, até que alguém diga para ela, mamãe, 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 até que de tanto repetir, ele acerta o som, mas não sabe o que significa essa palavra. Com o passar do tempo, ele vai descobrir o que é uma mãe. Então, qual é o risco que nós temos? Nós estamos falando bastante coisa. Mas, de alguma maneira, nós estamos achando, bom, eu já sei, eu decorei, eu sei os versículos. Mas, meus irmãos, Deus quer se revelar a nós. E não tem fim. E é que nem uma pessoa disse, se você não nasceu no Japão, para o resto da vida você vai aprender uma palavra nova, um dialeto, algo que é cultura. Amém. E se você quiser ter comunhão verdadeira e desfrutar daquela cultura, você precisa aprender a língua. Teve uma senhora que ajudava na nossa casa, quando nós éramos criança, que ela não sabia ler nem escrever. Não sabia ler nem escrever. E a minha mãe ensinou ela a ler. Você imagina, já era avançada e não sabia ler nem escrever. Imagina quão limitado ela era. Num mundo dominado por palavras, por escrita, por coisa, e você não sabe, não sei. Eu não sei escrever meu nome, não sei o que significa. Você apresenta um contrato, não sei o que é, você precisa de ajuda. Meus irmãos, assim nós somos. Nós não sabemos ler nem escrever. Nós estamos aprendendo a falar certas coisas, copiando o que Deus. Amém. Deus quer nos dar entendimento de quem Ele é. Então, para a gente ir concluindo, por que essa ênfase na voz e na palavra de Deus? Porque se você não aprender a língua, você não aprende
a cultura, o conceito, a lógica e como Deus pensa. Amém. Nós precisamos meditar dia e noite nas Escrituras. Atos 2, Pentecostes. Pastor, eu preciso aprender hebraico. Não. Deus te deu uma chance. Ele derramou do seu espírito e botou uma língua nova no teu coração. A língua do espírito, que você pode se comunicar com Deus. Ah, entendi, agora entendi. Mas você para pensar, se nós vamos ir aprofundando, nós não entendemos muito bem tudo, nós falamos bastante. Assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Nós somos, é assim, porque Deus está fazendo. Eu falei, Deus, eu não sei. Amém. Deus, humildemente, ser propício a mim. Fala comigo, Senhor. Teu servo quer aprender a ouvir. Atos 2. Os humildes ouvirão e esses vão se alegrar. A alegria do Senhor, a bênção de descobrir e tocar em Deus, nas promessas de Deus, a alegria que só Deus pode dar, os humildes vão ouvir, e está na voz de Deus. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava. O Espírito de Deus, a presença de Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Amém. Podia ser chapéu, amém. Podia ser qualquer outra coisa. Mas línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Deus, pelo seu Espírito, a única maneira de você falar as coisas de Deus, entender as coisas de Deus e anunciar as coisas de Deus é pelo Espírito de Deus. Então, o que aconteceu? A grande mudança. A linguagem de Deus na terra amém, a linguagem que Deus se comunicou é o hebraico. E tem coisas, amém, tem coisas escondidas na língua tremendas que não existem. Por exemplo, a palavra aposentadoria não tem em hebraico. Nós criamos a aposentadoria. Não tem. E o entendimento de todos que se a língua não tem aquela palavra, não existe o conceito, não existe a cultura. Então não existe. Então você precisa saber, você não fala assim, mas nós estamos abrasileirando, gauchando, a nossa família, trazendo, familiarizando, tornando nula a palavra de Deus, adequando, traduzindo para o nosso entendimento, mas Deus agora, a partir do século tal, em função da lei 303, providenciada pelo presidente tal e tal, eu posso me aposentar aos 50 anos e ter todos os benefícios, mas não tem isso. A língua do reino não tem essa. Amém. Não existe. E aí você diz, mas eu preciso aprender o hebraico. É legal aprender, porque tem muitas coisas, graças a Deus, que tem concordância, que tem pessoas que dominam. Essa é a razão também, porque a Bíblia nos convida a honrar, porque a Bíblia vem dos judeus, os profetas vêm dos judeus, Jesus vem dos judeus, a palavra vem dos judeus. Amém? Então você honra. Então, ao invés de você retraduzir a vida toda, dizer agora eu não preciso, você vai aprender. Hashi é pauzinho para comer. Tá, ok. Então, eu tenho que me render a essa realidade. Ao termo, ao conceito e à cultura. É uma ofensa se você comer de colher. Amém? Pegar e cortar aquele negócio. Eu tenho que me adequar, sim, se você quiser fazer parte da cultura, parte do reino, você precisa se adequar ao reino de Deus. É como se Deus dissesse para nós, aqui na casa de Deus, no reino de Deus, a gente não faz esse tipo de coisa, a gente não fofoqueia, a gente não adultera, a gente não olha assim, a gente não trata assim, a gente não tem gritaria, a gente não rouba, a gente não faz assim. É por isso? Sim, porque no reino de Deus, ele não faz assim. Você está aprendendo a língua e a cultura.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Amém. Passaram a falar. Segundo o Espírito concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Lembra Babel? Várias linguagens. Ok? Várias línguas. E aí, versículo 6. Quando se fez ouvir aquela voz, aquela língua, aquela voz, aquela linguagem que foi que você ouve o som e ouve a palavra. Todos eles entenderam. Eles estavam falando as grandezas de Deus. Se fez ouvir naquela voz a multidão, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A linguagem do reino. Todos na terra podem ouvir o som do céu. A palavra de Deus, a voz de Deus se faz ouvir, ela está sendo anunciada. Existe um Deus no céu, Deus te ama e tem um plano, te arrepende, volta para mim. Amém? Essa é a linguagem, essa é a voz de Deus. Versículo 11, pulando um pouco. Como os ouvimos falar. Então é interessante que os discípulos andaram com Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, o verbo, a palavra escrita de Deus, que nasceu no coração de Deus, junto com o Espírito de Deus, nós começamos a ter acesso ao que Deus pensa, como Deus fala, e o poder de Deus para se comunicar. Ouvimos falar das grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Amém. O que significa isso? Amém. O reino de Deus está se acercando de nós. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Então nós estamos sendo alfabetizados. Se você quer saber, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a ouvir o coração de Deus. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e perguntou para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Papá. Os discípulos entenderam: nós não temos pão. Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos traduziram: é porque nós não temos pão. Ele vai ficar bravo com a gente. Nós não temos pão. Amém. Você percebe, meus irmãos? Deus fala uma coisa e nós entendemos outra. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. É porque nós não temos. Eles ficaram ali. E Jesus disse: o que vocês estão falando? Não, é que a gente não trouxe pão, porque tu disse que... Oh, geração, coração duro. Vocês não lembram que eu não estou falando de pão, porque vocês não lembram que eu multipliquei 5 pães e 2 peixes antes? Eu estou falando da hipocrisia desses líderes políticos e religiosos. Cuidado com esse fermento. E a palavra de Deus, e eles não compreenderam ainda, porque o coração deles ainda estava bloqueado. Eles não conseguiam entender essa linguagem. Amém. Aí quando Deus diz: não temas, crê somente, e essa menina vai viver. Amém? Eu sei que ela vai viver na vida eterna, amém? Nós vamos todos ressuscitar. Glória a Deus. Maria e Marta disseram: não, eu sou a ressurreição. Tu não está entendendo. Ele está ensinando a linguagem do reino através da voz e da palavra de Deus. Jesus entre nós, as Escrituras e o Espírito Santo de Deus, nós estamos aprendendo e sendo alfabetizados e entrando nessa nova realidade no coração de Deus, que se você se dispuser a cada manhã a dizer: sim, eu quero conhecer mais de Ti, Deus, e meditar de noite: Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero reconhecer a voz profética, eu quero estar, amém, eu quero estar debaixo da pregação do Evangelho, eu quero orar, porque eu quero esse tempo de imersão, porque eu quero Te conhecer. E aí o que acontece? Você age em fé, porque agora você entende o que Deus estava dizendo.
O erudito, que a palavra de Deus diz, por definição, é aquele que tem ou está mostrando o conhecimento que ganhou através do estudo, de andar, de meditar, de ser. Amém? Ele se tornou experimentado. E você lê isso se você quiser. Em Hebreus 5:11, as tuas faculdades foram exercitadas. Ou seja, você agora sabe, você amadureceu no reino de Deus e agora você sabe que Pai não é algo que você começa a tua oração só. Jesus diz, vocês têm um Pai, para de se preocupar. Só isso era o suficiente para nós. Se você entendesse o que significa Pai e o coração de Deus, Jesus disse, não precisa se preocupar, vocês têm um Pai, pessoal. Mas nós estamos precisando ainda, amém, aprender. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu vou concluir lendo uma história que me chegou às mãos nessa semana, de algo que aconteceu em 1800. Diz a história que numa sinagoga na Rússia, em 1800, ao redor dos 1800, era na época do Yom Kippur. Esse momento que nós estamos nos aproximando, é o dia do perdão. Quão propício é isso. Onde nós estamos no meio do caos, da calamidade. Meus irmãos, você olha para o lado, se você fizer uma lista de tudo que está acontecendo no nosso mundo, as coisas não estão boas. E você não sabe nem como orar, amém? Você não sabe que língua, que palavra botar na tua oração. E aí nós estamos começando a entender, mas o Espírito Santo vai nos assistir na nossa oração. E aí Deus nos está dando essa língua para nós orarmos no Espírito. Para nós tentarmos entender que lidar com Deus não é mais um assunto humano que você administra, nós estamos sendo expandidos e tendo o privilégio de aprendermos e conhecermos a esse Deus glorioso, e tudo isso vai se expressar no nosso entendimento e na nossa compreensão das coisas de Deus, e nós vamos começar a falar inteligentemente, com articulação, e dizer, não temas, meu irmão, mais são os que estão conosco. Ele enxergava o que o outro não enxergava. Ele entendia o que era Deus conosco, nunca vai me deixar. Então, quando Deus te diz, Ele jamais vai te deixar e nunca te abandonar, o profeta experimentou essa realidade. Nós precisamos aprender. Então, era na época, na noite de Yom Kippur, o dia do perdão. Quando na sinagoga eles estavam reunidos naquele som, aquele tom de voz de oração cantada muitas vezes, amém? E com as palavras das orações bíblicas que tem, são orações padrão, não é? Qualquer um fala o que quer. E toda a experiência solene e a seriedade do dia, ao ponto de as próprias pessoas que estavam participando desse culto solene, eles se vestiam com a roupa específica para mostrar o coração deles era puro e as vestes refletiam isso. Então, tudo ao redor, eles estavam se aproximando de Deus, orando por arrependimento, e estavam, de uma certa forma, expressando do lado de fora uma rendição e um pedido de perdão a Deus. Não só com o som, com as vozes, com a roupa. O foco de todos era aparecer diante do Pai, Criador do céu e da terra, apresentar as ações do passado, pedir perdão
pelos erros e pedir a graça de Deus nos dar um ano favorável. Então, nesse ambiente místico, às vezes, esse som, essa penumbra e esse voz e uníssono foi quebrada quando alguém com vestes bem pobres, uma pessoa bem necessitada, entrou na sinagoga e de maneira em voz alta começou a recitar as letras do alfabeto hebraico. Eu não sei se é assim que se fala, mas é Aleph, Bet, Gimel. E aí ele terminava A, B, C, D, E, F, empolgado, falando o alfabeto hebraico. Chegava no final, D, U, V, X, Z, A, B, C, e assim. E aquele som meio começou a perturbar o ambiente solene. E os que estavam mais perto deles começaram a dizer né, aquele negócio. E quando aquilo não conseguiu resolver, ele aumentava mais a voz. Logo, aquele ambiente que era para ser um ambiente de oração e petição e contrição se tornou, e um tema, né, de perdão, começou a reclamação e um estresse, e começou a irritar as pessoas. O rabino se aproximou desse pobre andarilho e disse assim: nós estamos muito felizes que você está aqui. Por que você está recitando o alfabeto? Por que você não se junta a nós nas nossas orações? Vamos andar junto aqui, né? Vamos recitar junto. Aí ele respondeu: eu venho de uma família muito pobre. E eu sou o filho de uma viúva. Quando eu tinha 9 anos, eu fui sequestrado ou tirado da minha casa à força pelo exército russo e me forçaram a me juntar ao exército russo. Eu, depois de 25 anos, fui liberado do serviço. Lá eu sofri insultos e tudo que é coisa possível de ser lembrada, simplesmente porque eu era um judeu. Tudo o que eu lembro da minha herança, daquilo que eu carrego, da minha herança judaica, são as letras do alfabeto. Eu não sei e nem consigo ler essas orações que vocês estão citando. Não conheço e não consigo ler. Tudo o que eu posso oferecer a Deus são as letras da sua língua e confiar que Ele vai formar as palavras e entender o clamor do meu coração. O que muitas vezes é o nosso caso. O humilde, ao invés de chegar a Deus, porque eu sou, porque eu fiz, graças a Deus, porque eu não tenho, ele diz: Deus, seja propício a mim. E a única coisa que ele tinha é as letras do alfabeto judaico. Crendo que Deus ia pegar o coração dele, o clamor por que seja. Mas ele não usava, ele não tinha o conhecimento, crendo que Deus ia juntar a mim. Tremendo. Não tem sido um tempo fácil para todos nesse mundo. Por mais que você olhe e veja o nosso derredor, a sensação é que está tudo apodrecendo. Amém? Que existe maldade e que existe escassez e as coisas estão difíceis, que você olha para um lado e você não tem esperança, é isso que você está olhando. Amém. Os governos estão falhando, amém. A economia, tudo que você tem ao teu redor. Não existe mais o conceito de segurança, de plenitude. Se torna algo místico. E eu acabei lembrando, amém. E com tudo isso você ainda vê o que estão apresentando nesse momento, né? Nessa cerimônia. E com tudo que está diante de nós, onde as pessoas estão falando certo e errado, se você está falando uma coisa boa, você vai ser calado, a maldade vai. Nesse lugar,
As nossas orações vão começar, de alguma maneira, podem ficar cada vez mais como a desse pobre soldado russo, onde nós vamos precisar mais não confiar no nosso conhecimento, na nossa soberba, na nossa arrogância, e nos apegarmos mais a Deus e crer que Deus, de nós vai sair um som de rendição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e entender que a nossa linguagem tem que se render à linguagem de Deus. Nós estamos aprendendo muitas coisas. E essa é a razão, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos assistir nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E crer em Deus, que as nossas orações, nesse momento, que Deus possa aceitar humildemente os nossos pedidos que estão subindo a Ele de forma totalmente. E nós precisamos reconhecer, não articuladas, não inteligentes, porque nós não dominamos ainda toda a realidade. E como Isaías orou, ele diz: Deus, eu sou um homem impuro no meio de impuros lábios. Você não te preocupa. Deus entendeu. Vai sermos menos soberbos e usar menos o nosso conhecimento humano e mais o coração, a voz e a rendição do Espírito, e orarmos a Deus com o coração rendido em fé, no Espírito, com as palavras que nós temos. Amém. Dependendo muito mais, não do muito falar, do que como se o que nós falamos, por muito falar e falar alto, nós vamos ser ouvidos, mas acessar o coração de Deus e tentar, de alguma maneira, nos comunicarmos com Deus com o coração rendido, para que Deus possa vir e sarar a nossa terra.